tinha falado sobre isótopos? Que o que é o isótopo? O isótopo é o que vai ter a mesma quantidade de prótons. Olha o P aqui. De prótons. Então, tipo assim, quando a gente estiver falando de isótopos, a gente está falando de átomos que vão ter a mesma quantidade de prótons. Iso de igual e P de prótons. Beleza? Sim. Então, tipo assim, quando a gente vai falando de isótopos, isso aqui. Aí o que isso dá característica? Dá característica do quê? Que todo átomo que for isótopo vai pertencer ao mesmo elemento químico. Então, por exemplo, oxigênio 16, oxigênio 17, oxigênio 18. Tu concorda que aqui são átomos diferentes? Porque, ó, um tem mais nêutrons do que o outro. Esse tem 9, esse tem 10. Mas a quantidade de prótons é igual. Se a quantidade de prótons é igual, significa que é um isótopo. Então, é do mesmo elemento químico. Então, ambos são átomos de oxigênio. Isso para tu é fácil ou tu fica um pouco complicado em relação a isso? Às vezes eu fico confusa, sabe, quando cai uma questão que ela coloca vários elementos, porque, Então, tipo assim, o próton é aquele númerozinho que fica lá. na tabela periódica, né? Deixa eu baixar aqui a Isso. tabela periódica que a gente vê. Acho que tem um aqui embaixo. Se eu tiver aqui, tá mais pra cima. Pronto, tá aqui, ó. Uhum. Por exemplo, aqui, o que que é o próton? É do cobre. É quanto? Rick. Tá dando pra escutar? Porque deu uma travadinha agora. Deixa eu ver aqui. Desliga a câmera aí, só pra garantir. Que às vezes pode ser isso. Porque tem um efeito, aí esse efeito Hum, acaba consumindo no computador. pronto. Pronto. O cobre. O que que é o que é o próton dele aqui? Deu 29. E o 63,5 é o quê? É a massa. É a massa. E a massa é constituída de quê? Prótons e nêutrons. Perfeito. Aqui, ó, o carbono. Aqui, ele tem quantos prótons? 6. Pronto. E quanto de massa? 12. 12. Então, o que acontece? A gente tá vendo ele aqui. Só que existem outros tipos de carbono na atmosfera, no universo. Existe o carbono 13, existe o carbono 14, que inclusive é um ótimo datador radioativo. Tem uma relação dele com radioatividade, depois a gente vê. Hum? Mas tu concorda que ambos os carbonos têm 6 prótons? Hum. O que acontece se tivesse 7 prótons? Poderia ser um carbono ainda? Poderia. Não. Aí que tá a falha. Se ele tiver 7 prótons, ele vai virar necessariamente um nitrogênio. Ah, Os tá. Entendi. prótons É o que caracteriza o elemento. são a Caracteriza. identidade dos elementos químicos. Então, tipo assim, se a gente estiver falando da quantidade de prótons, a gente está falando necessariamente de qual elemento químico vai ser, entende? Então, por exemplo, se tiver 9 prótons, necessariamente é um flúor. Aham. Se for 10 prótons, vai ser um neônio. Se for 25 prótons, é o manganês. Se for 28 prótons, vai ser o níquel. Entende? Então, o que vai definir de fato qual elemento químico é, sempre vai ser a quantidade de prótons. Mas dentro de um elemento químico, eu posso ter diferentes átomos. Entende? Isso aqui é um Uhum. átomo de carbono, um átomo de carbono e um átomo de carbono. Então, dentro do elemento químico carbono, eu tenho diferentes átomos. Eu tenho o átomo com 12 de massa, com 13 de massa e com 14 de massa. Então, quando a gente vê o mesmo elemento químico com diferentes átomos, a gente está vendo os isótopos dele. Uhum. Deixa eu só ajeitar aqui. Isótopos. Porque esse P aqui vai ser de prótons.
Deixa Então eu eu tô só te definindo. perguntar uma coisa, Pode falar. só para ver se o meu raciocínio tá ok. Em cima, o 6 é o meu número de prótons, e embaixo é minha massa, que dentro da minha massa eu vou ter o meu número de nêutrons e prótons. E meu número de elétrons vai ser o mesmo número de nêutrons. Pronto, só errou no final. A Hum, quantidade de prótons é igual à quantidade de é de elétrons elétrons. em um átomo neutro. Tá, Entende? entendi. Então, Então, tipo nesse assim, caso aí, seria 6 elétrons. 6 elétrons em ambos. Beleza? Em todos. Uhum. Aí nesse daqui teriam quantos nêutrons? 6, E nesse? 7, E nesse? 8. Perfeito. Então, eu vou mandar um exercício aqui para você, beleza? Uhum. No WhatsApp é? Não, aqui mesmo. Eu quero que você me diga que elemento químico é esse. Oxigênio. Oxigênio. Então, como é que tu descobriu? Tu viu que ele tinha 8 prótons. Então, tu foi olhar aqui na tabela periódica qual tinha 8 prótons e tu achou que é oxigênio, beleza? Uhum. Agora me diz, desculpa, a quantidade de prótons, de elétrons e de nêutrons dele. Vai ter 8 elétrons, 8 nêutrons também. E quantos E prótons? 8, 8. Beleza. Mas tu sabe que o oxigênio ele é um ametal, né? Uhum. Então, o que isso significa? Os elementos que estão aqui mais para a direita, eles vão ter uma facilidade maior de perder elétrons. Então, isso é uma Sim, característica deles de serem ametais, beleza? sim. Então, o que acontece? 2 elétrons. É, os oxigênios, quando a gente vê a distribuição eletrônica dele, a gente ainda vai ver isso. Mas como tu disse, já tem uma facilidade, a gente pulou esse conteúdo. Ah, Mas se tu outra não coisa sou... que eu já ia perguntar. No caso, esse número de prótons, quando eu não sei, eu faço a minha distribuição eletrônica, né? Não, cuidado. Não, Distribuição eletrônica. é só Lembra para elétrons. de elétrons. Perfeito. Só Então, quando que você tá... meu número de elétrons não vai ser igual ao meu número de prótons? Aí vai depender. É isso que eu vou chegar agora. Ah, tá. Entende? Porque se ele for Quanto... um íon cátion, vai ser diferente. Perfeito. Isso aqui é um íon. Uhum. Quando a gente fala de íon, você pode ter dois. Ou você tem um cátion, beleza? Um ânion. Ou um ânion. Uhum. Então agora, me tira uma dúvida. O cátion tem a carga positiva ou tem a carga negativa? Negativa. Negativa. O cátion ou o ânion? Sim. Cátion. Ó, não. Cátion vai ser positiva. E ânion Hum. vai ser negativa. Ah, tá. Então toma muito Beleza. cuidado com isso. Anote no papel isso. É muito importante. Se Não, tu eu não já tenho anotado. É engraçado que eu sempre me confundo. Sempre lembra só que de eu um, sei as sabe? propriedades, sabe? Aham. Tu sabe que tem um que é positivo e um que é negativo. Só troca, né? É. Tipo assim, quando tá lá em cima -2, ele tá ganhando +2. Perfeito. Ele tá ganhando dois É. elétrons. Mas a carga Aham. fica negativa. Porque o elétron Sim. tem a carga negativa. Então, quantos elétrons vai ter esse átomo de oxigênio? 10. 10. Perfeito. E nêutrons vai ter quantos? 8. 8. E prótons? Aí que eu me confundo. Porque, tipo assim, ele tá ganhando 2 elétrons. A minha carga de prótons, ela vai se manter? Vai. Ele ganhou o que? Po Elétrons. Entende?
Sim, Tu então meu ganhou, próton vai ser 8. tu ganhou 10, Ah, 10 facas. Vai ganhar 10 garfos necessariamente? Não, entende? Não vem não. pareado, Aham, entende? entendi. Então a quantidade de prótons fica 8. Uma coisa, se você não estiver falando de radioatividade, a gente nunca mexe nos prótons, porque fica dentro do núcleo. O que entra e Uhum. sai são elétrons, beleza? Que fica na camada de valência para Aham, retirar os elétrons, lá na eletrosfera. sim. Porque, tipo assim, dentro do átomo, a gente tem aqui o átomo, e aqui onde está em preto vai ficar o quê? Nêutron e Os próton. elétrons. Aí os elétrons eles vão ficar na eletrosfera, que vão ficar aqui ao redor do átomo. Então Uhum, os elétrons vão ficar aqui, ó, na eletrosfera, longe do núcleo. sim. Entende? Então vai ficando assim para a gente conseguir responder. Então, me diz aqui, isso aqui é um isótono, um isótopo ou isóbaro? Ou um isoeletrônico? Isótopo. Uhum. Porque tem a mesma quantidade de prótons. Quantidade de Então, prótons. então se tipo, sempre que tiver mesma quantidade de prótons, vai ser isótopo. Aí essa característica de ter a mesma quantidade de prótons é o que vai ser a identidade do elemento químico. Então o elemento químico é Aham. decidido pela quantidade de prótons. Só que ele pode ter átomos diferentes. Então esses átomos diferentes vão ter quantidades de nêutrons ou elétrons a mais ou a menos, entende? Hum. Então a minha distribuição vai ser diferente nesse caso, Só no porque caso ele vai quando tiver ganhar. elétrons diferentes. Mas eu posso ter a Aham, mesma quantidade de nêutrons e minha distribuição fica a mesma. Entende? sim, Porque a distribuição eletrônica é eletrônica, elétrons, entende? sim. Tá dando pra tu pegar? Sim. Agora, uma coisa, uma curiosidade. Tu tá vendo que às vezes tu pega uma massa assim, por exemplo, assim, o carbono. Quanto tu tá vendo a massa dela aqui? 12. Tu sabe o porquê é 12,011 e não 12, como tu disse? Hum, porque não é aproximado. É porque na realidade isso aqui vem da distribuição de isótopos do carbono. Lembra que eu te falei que tem um carbono 12, Sim. tem um carbono 13 e tem um carbono Uhum. 14? Então, tipo assim, não existe o átomo que tem 12,01 de massa, não. Entende? Existe o átomo de carbono que tem 12, que tem 13 e tem 14. Isso aqui é uma média ponderada da distribuição desses átomos de carbono no planeta. Tu entendeu, bugou? Entendi. Entendi. Então ele faz uma ponderada. Aí o que significa? Tá mais perto do 12, do 13 ou do 14? Do 12. Então isso significa que no nosso planeta, no universo, há mais átomos de carbono com 12 de massa do que átomos com 14. Legal, Entendeu? né? Sim, Tá dando pra tu pegar, né? assim, Então até aí tá ok, né? tranquilo. Tá. Agora, tu só imprimiu a lista e por isso tu ficou insegura? Ou tu tentou responder e teve dificuldade? Porque se tiver dificuldade, seria interessante revisar isóbaros e isótonos. Tu quer dar uma revisão rápida? E eu tentei resolver só 2 questões, é porque eu imprimi ela hoje. Aí eu tô até aqui com ela, Tô eu entendendo. fiquei, assim, com um pouquinho de dúvida, sabe, mas agora deu uma melhorada. Então eu só vou pegar aqui só para tu ter uma base. Então bem rapidinho. Ó, perceba que eu tô circulando. Esse A aqui de isóbaros é de massa, porque a massa pode ser representada pelo A também, beleza? Sim, E aqui de nêutrons. Então pensa, o que foi que eu circulei no outro? prótons.
o P de prótons. Então é semelhante à mesma coisa, entende? Então deixa eu pegar só um exemplo daqui. Pronto, isóbaros. Eu vou dar um exemplo para você. Vai ter o cálcio, o potássio e o argônio. Então, a massa do cálcio aqui vai ser 40 e 20. Tu percebeu que eu inverti em relação ao outro? Uhum. Eu botei a massa em cima. Mas a Como é que eu massa sempre sei? vai ser o maior. É, perfeito. Então, tipo assim, mesmo que a massa que esteja em cima, isso continua sendo a massa, porque é o maior. Porque se a massa tem os prótons e os nêutrons, isso aqui é os prótons, então com certeza a massa vai ser maior que os prótons. Beleza? Sim. Então, tipo aqui, vou botar aqui. Já tô terminando. 7, 16 e 8. Pronto, o cálcio. Vai dizendo aí, prótons, nêutrons e elétrons dele. A quantidade de prótons é 20, 20. quantidade de nêutrons, que opa, prótons mais nêutrons, né, que é a massa, Isso. 40, Calma. Por que a quantidade de nêutrons seria 40? A massa é igual ao quê? Tu disse. prótons mais nêutrons, Então vamos aqui. A massa é igual à quantidade de prótons mais nêutrons. Quanto que é a massa deles? Do cálcio? 40, 40. E qual a quantidade de prótons? 20, Então a quantidade de nêutrons vai ser igual a 40 60. menos Opa, 20. ah, tá. Porque quando for passar isso lá pro outro lado, eu vou passar subtraindo. Beleza? Uhum, Porque pensa, não faria sentido se fosse 40. Porque se a quantidade de nêutrons fosse 40 e a de prótons fosse 20, a massa não seria a quantidade de prótons mais nêutrons? uhum, Então daria 60. Então como é que poderia ser 60 se a massa é 40? Deu para tu pegar? deu. Pronto. A quantidade de elétrons aqui é quanto? 20, 20? Ah, tu disse 20, não foi? Perfeito. Aqui no, foi. no potássio, Prótons 19, nêutrons 21 e e elétrons? 21 elétrons. Ah, ah. Elétrons é a mesma quantidade. Ó, só para você lembrar aqui. Elétrons é a mesma quantidade que prótons. Porque pensa assim, a cada um próton que eu tenho que ter necessariamente um elétron para anular a carga. Então, se eu tenho três Sim, prótons, eu tenho que ter três elétrons, porque aí a carga fica nula. Não fica nula, fica neutro, né? Porque ainda tem as cargas. Tem a carga positiva e tem a carga negativa. Mas gera uma neutralidade uhum, dentro do átomo. Então, a quantidade de prótons é 19, então a quantidade de elétrons tem que ser igual se o átomo é neutro. Deu para tu pegar agora? entendi. Então tem 19 elétrons. Pronto, bora ver aqui no argônio. Quantos prótons? Isso é um 18 aí embaixo? É, aqui é um 18, é minha letrinha linda, né? Tá. 18 prótons, Perfeito, 22 nêutrons perfeito. e 18 elétrons. Boa. Ó, 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 um sorrisinho. Boa. Então bora ver Hum. agora. Tu percebe que o que é neles são iguais. Hum. No Minha isóbaro, massa. Ei, peraí, calma. Você tá os três? Sim, é a mesma massa. a mesma massa. Então, ó, a massa são iguais. Tem 40 de Uhum, massa, tem 40 de massa e 40 de massa. Eles têm prótons diferentes, têm nêutrons diferentes, têm elétrons diferentes.
Mas o que que é igual necessariamente? A massa. Então, quando forem átomos de massas iguais, a gente vai chamar de isóbaros. Beleza? Sim. Quando for átomos de. É que eu apaguei em cima. De quantidade de prótons iguais, a gente chama de isótopos. E agora Vai bora ser o ver o mesmo. outro caso. Aham. Aqui, faz o mesmo para o carbono. Tem quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons? 6 prótons, 8 nêutron Perfeito. e 8 elétrons. E 8 elétrons. Perfeito. Não, calma. Perfeito não. Elétrons. O que que tu tá errando de novo? Ah, 6 é 6 elétrons. Eu Perfeito. sempre eu vou achando que é o número de nêutrons que vai ser igual ao número de prótons, mas é o número de elétrons que é igual. Pronto. Mas tu entendeu por que o número de elétrons e de prótons tem que ser iguais? Sim, para anular as cargas. Anular as cargas, para deixar o átomo neutro. Beleza? Continua tendo as cargas, mas tem uma quantidade igual delas. Aí o átomo fica neutro. Beleza? Porque pensa, se tu botasse como tu disse, Uhum, tu botou como? Tu botou prótons igual a 6, nêutrons igual a 8 e elétrons igual a 8. Não foi? Aí pensa, eu ia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cargas negativas. E eu ia ter 6 cargas positivas. Então tu concorda que meio que ia se anular essa daqui, ó, com essas. uhum. Ia ficar duas cargas negativas, então ele não ia ser um átomo neutro, ia ser um carbono -2, Como entende? se é um caso é como se tivesse um cátion aí. Pronto, está invertendo, um ânion. Porque nesse caso, o Hum, carbono ia ficar 2 menos, entende? Então, quando for carga negativa, é ânion. Ó, carga negativa, ânion. Carga positiva, cátion. Pegou? uhum. Boa. Então agora bora fazer com o nitrogênio. 7 prótons, 7 prótons, 5 nêutrons e 8 7 elétrons. 8 nêutrons e 7 elétrons. Perfeito. Com oxigênio. Isso é um 8, É, meu 8 dá confusão. 8 prótons, Eita, agora vai 8 ser nêutrons o maior desafio da minha vida. e 8 elétrons. Perfeito. O que é que esses átomos, os três, possuem em comum? A mesma quantidade de nêutrons, Então, quando for a mesma quantidade de nêutrons, a gente vai chamar de isótonos. isótopos. Beleza? Uhum, Então, tipo assim, isótonos, mesma quantidade de nêutrons, beleza? Então, quando tiver a mesma quantidade de nêutrons, isótonos. Aí vai ter esse Nzinho. Deu pra tu pegar? sim, Agora eu só vou ter um negócio aqui para acrescentar. Essa parte aqui, ele é um dos melhores, porque pode cair às vezes, entende? Então deixa eu só ver aqui um exemplo. Pronto. Eu vou apagar aqui. E essa parte aqui é muito importante, Laís, porque cai, entende? E principalmente quando tem distribuição eletrônica, aí é um pouquinho mais cobrado. Então deixa eu só reaproveitar aqui. Pronto. Aí você faz certinho e a gente vai e faz. Já ouviu o termo isoeletrônico? sim. Sabe dizer o que é? Não. Pronto. É alguma É coisa com elétrons, com elétrons. Perfeito. números iguais. Então, perfeito. Então, 11, 23 mais oxigênio 2 menos 8, 16 e neônio. Neônio é um gás nobre. Ele tem
a camada de valência dele, seguindo a regra do octeto já, entende? Com 8 Uhum. elétrons. Isso vai dar uma certa estabilidade. A gente vê isso em tabela Hum. periódica, que a gente pode retornar ou não, dependendo do teu simulado diagnóstico. Beleza? Mas isso aqui vão ser os isoeletrônicos. Eu quero que tu faça o mesmo exercício agora, beleza? Sim. Mas antes, eu quero que tu me responda um negócio. Cátions, é positivo ou negativo? Positivo. Boa. E ânions? Negativo. Agora pegou, não foi? Né? Mas boa. Agora eu quero que tu vá e responda aqui a quantidade de prótons para o sódio. 11. 11. 12 nêutrons 12 nêutrons, beleza? e 10 elétrons. Boa, boa. Hum. E agora para o Ah, oxigênio. 8 prótons, 8 8 nêutrons e 10 elétrons. Perfeito. Pode dizer pro neônio também. 10 prótons, 10 nêutrons e 10 elétrons. Eles Pe- são isoeletrônicos todos. É. Tu tá vendo que é a mesma quantidade De de eletr... elétrons, né? Uhum, Então, tipo assim, quando tiver a mesma quantidade de elétrons, aí vai ser isoeletrônicos, beleza? uhum, Aí um ponto que eu quero que você saiba. Sempre, sempre, Laís, ó, sempre, beleza? Sempre. Minha letra é feia mesmo, mas sempre que eu for retirar ou adicionar elétrons, eu faço na camada de valência. Sabe o que é camada de sim. valência? A última camada. A última camada. Então, pronto. Sempre que eu for adicionar ou retirar elétrons, eu vou mexer na camada de valência. Então, é mega importante saber isso, porque isso vai dar um norte muito bom para a gente. Para quando a gente for responder as questões de distribuição eletrônica. E geralmente costuma vir muito como distrator, entende? Essa questão de ser da última camada. Que tem gente que tira do nível mais energético. Aí acaba errando. Hum, Mas sempre saiba disso. Beleza? sim. É... Então pronto, perfeito. Eu fiquei Hum. feliz aqui entrar um aluno na assessoria. Mas deu pra Manda tu. mensagem para ela. Vou ver se ela já respondeu. Não, foi um menino aqui que mandou mensagem, sabe? Eu vi aqui agora. Que eu peguei aqui pra pegar os exemplos. Mas deu pra tu pegar a parte de semelhança atômica, né? Eu. Então vai, faz um resumo pra mim. Quais foram os quatro que a gente viu? Isóbaros, Isóbaros, isótonos, isótonos. isótopos e isoeletrônicos. Então a quantidade igual de que neles? Isóbaros é a mesma quantidade de massa. Beleza. Eita, que eu não consigo. Vai. Iso. Massa. Nêutrons, isótonos e isótopos, prótons. E isoeletrônicos são elétrons. Beleza, perfeito. Cátion é o quê? Positivo Significa que ganhou ou perdeu elétrons. e perdeu. E os ânions? Negativo e que ganhou. Pronto. Tu tá vendo que eu escrevo tudo mega assim, Uhum. bagunçado? Então, tipo assim, eu faço isso mesmo e no meu estudo eu fazia assim. Eu ia escrevendo todo assim, todo coisado mesmo. Fazia um M para representar massa, um N nêutrons. Por quê? Eu fazia minhas anotações organizadas. Mas na hora de revisar, eu só ia anotando os nomes para ver se eu organizava meu pensamento, entende? Mas onde ficavam as informações? Na minha cabeça. Então, quando você for fazer um método de revisão, você pode fazer isso.
Ou você pega suas anotações e bota a mão e vai relembrando, ou você vai colocando os nomes assim, tudo solto mesmo, e depois joga no lixo, entende? Porque o que tem que estar organizado são as tuas anotações de verdade, entende? As anotações organizadinhas é o que importa. Mas pronto, a gente bateu a